Eu não sei nem por onde começar esse vídeo. Oi, eu sou a Kalune e eu falo sobre histórias. Se você gosta de livros, filmes, séries, música, cultura pop, storytelling em geral, eu convido você a se inscrever no meu canal. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Se você puder, já deixa o seu like, compartilha, deixa seu comentário e se tiver a opção de hypar, isso me ajuda muito a ser divulgada aqui no YouTube para outras pessoas que também gostam de histórias e assim a gente constrói uma comunidade segura e que compartilha histórias uns com os outros. Primeiramente, esse vídeo pode conter gatilhos. Muita coisa aconteceu enquanto eu estava fora. E vocês vão perceber que tudo virou uma bola de neve. E é por isso que eu fiquei tanto tempo sem postar vídeos por aqui. Mas agora, se tudo der certo, vai continuar tendo vídeo toda semana, como sempre foi meu plano desde o começo. Vamos lá, o que aconteceu durante as últimas semanas? No último vídeo que eu postei aqui, eu comentei um pouco sobre fatos sobre mim. E alguns desses fatos eram referentes às minhas cachorrinhas. E eu mencionei que uma delas estava bastante doente, bem debilitada. Ela sofria de leishmaniose, que é uma doença crônica. Ela afeta principalmente o sistema nervoso, os rins e o fígado do animal. E a Jessie, ela já estava bastante debilitada, inclusive no momento em que eu gravei aquele vídeo que eu postei, ela já estava tendo dificuldade para andar, ela ficava muito cansadinha. Às vezes ela estava andando, parava, sentava do nada. Às vezes ela ia fazer necessidade, alguma coisa assim. Ela também parava, sentava e depois não tinha forças para continuar. No dia 17 de maio, ela teve uma crise. Eu acordei de madrugada com ela tendo uma crise. Eu consegui acalmar ela. Naquele dia ela teve uma ligeira melhora. Ela comeu bastante, ela conseguiu andar assim, ela foi andando devagarzinho, mas ela foi andando. Ela conseguiu voltar a fazer as necessidades dela. E a gente estava naquela apreensão, né, de pensar, poxa, a gente sabe, a gente tá vivendo os últimos dias dela. Mas, de certa forma, a gente cria um pouquinho de esperança, né? Quando tem essa melhora repentina, a gente pensa, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo e ela vai se recuperar, ela vai ter mais tempo junto com a gente, vai ficar tudo bem. Nesse dia 17, ela tava bem carinhosinha, ela, por conta da doença, às vezes ela tinha crises de estresse, mas esse dia ela tava bem tranquila. Ela ficou um tempinho deitada junto comigo. Ela gostava de colocar a cabecinha assim, né, a curvinha do pescocinho dela no meu ombro. E ela fez isso o dia inteiro, mas por conta de... Pra quem não sabe, eu sofro de dores crônicas e eu faço tratamento dessas dores. Infelizmente, para esse tipo de condição, o tratamento é feito com antidepressivo ou anticonvulsivo e no máximo um analgésico. Não tem um remédio específico para esse tipo de doença crônica. E bem nessa época foi quando a médica trocou os meus remédios. Ela me passou um remédio novo
que ele causa mais sonolência, ele deixa o sono mais pesado e ele tem um efeito teoricamente rápido. Ele age em 2 horas e se eu não dormir nessas 2 horas eu começo a sentir muito desconforto, muita dor de cabeça. Enfim, o sono é ruim, então geralmente quando eu tomo eu preciso dormir rápido. E aquele dia foi, acho que se não foi o primeiro, foi o segundo dia. Eu tava bem no comecinho do tratamento com esse remédio. E a Jessie sempre dormia comigo. Então, como de costume, eu coloquei ela deitadinha do meu lado, cobri ela, tomei o remédio e fui dormir. E no dia seguinte, quando eu acordei, infelizmente, ela já não estava mais respirando. Ela já estava com o corpinho frio, que talvez indicasse que ela já tinha pelo menos umas 2 horas. E eu acredito que se não fosse pelo remédio, eu teria acordado a tempo para poder acalmar ela, como eu fiz no dia anterior. Mas, infelizmente, não deu tempo. Eu acho que ela acordou no meio da noite com vontade de fazer xixi ou alguma coisa. Tentou descer da cama porque eu não acordava. Ficou cansada, ficou sem ar e... enfim. Eu me senti culpada por bastante tempo. Esse sentimento de, eu podia ter acordado. Se não fosse por conta desse remédio, eu teria acordado, eu teria salvo, eu teria feito alguma coisa, eu teria ajudado. E esse sentimento me consumiu por algum tempo. Por mais que a minha mãe tentasse falar, não, você não tem culpa, essas coisas acontecem, é o ciclo da vida. A gente nasce, a gente cresce e alguma hora chega a nossa hora e a gente não tem o que fazer, não tem o que outra pessoa possa fazer. Eu me senti extremamente culpada naquele momento. E os próximos dias foram os piores dias da minha vida. Por conta do luto que eu tava vivendo e aquela constante sensação de que eu podia ter feito alguma coisa, eu comecei a ter algumas crises de ansiedade. Então eu decidi que para parar de pensar sobre isso, eu ia mergulhar cada vez mais nos livros. E eu acho que foi tentando fugir de uma situação em que talvez eu pudesse atentar contra a minha própria integridade. Eu só queria fugir do mundo. Então eu decidi que eu iria ler o máximo que eu conseguisse. E foi então que eu comecei a ler 3 livros diferentes ao mesmo tempo. E todos eles eram muito densos. Eu lia um livro de manhã, um livro à tarde, um livro à noite e ia dormir. Essa era a minha rotina. Eu acordava, pegava um livro, almoçava, lia outro livro, jantava, lia o outro livro e ia dormir. Essa era a minha rotina. E o que aconteceu em seguida foi que, inevitavelmente, eu tive um burnout. Foi muito rápido e muito intenso. Eu sentia tanta dor de cabeça que simplesmente tomar remédio não resolvia. Se eu fechasse os meus olhos, a dor continuava. O sono não era reparador. Eu continuava com dores e dores e dores e dores até que eu decidi dar um passo para trás. Se você me acompanha por aqui, você sabe que eu participo de alguns desafios lá no Maratona App e que eu leio em média 8 livros por mês. Em maio, eu simplesmente achei que tinha superpoderes e queria chegar a 10 livros. Eu pensei,
eu consigo? Se eu leio 8, se eu ler mais 2, que diferença isso vai fazer? E fez uma diferença gigantesca, não para melhor. Eu estava participando de 7 desafios de leitura e eu decidi pelo menos dar um tempo de um deles, porque isso já me diminuiria 2 livros do desafio da leitura. Então, foi nesse momento que eu decidi dar um passo para trás, porque senão o luto e o burnout e a ansiedade iam destruir minha cabeça e iria ser ainda pior. Ok, então chegamos na última semana de maio. E eu achava que as coisas tinham ficado bem, que as coisas finalmente iriam se encaminhar para um alívio emocional maior. E foi quando a minha mãe ficou doente. E logo em seguida, 2 dias depois, no máximo, eu também fiquei doente. No começo, eu tava achando que era só uma gripe. A última vez que eu tinha tomado vacina pra gripe tinha sido no ano passado. Então, provavelmente o efeito da vacina já tinha passado. Então, era bem possível eu pegar uma gripe. E até o momento eu estava tratando como uma gripe. Até que chegou o 3º dia, eu passei o dia inteiro sofrendo com dores na cama, sem conseguir fazer muita coisa. E eu falei, eita, que gripe engraçada é essa? E foi quando eu comecei a suspeitar que talvez não fosse só uma gripezinha. Eu definitivamente estava com Covid. E naquela noite eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Eu tava com a garganta completamente inflamada, em carne viva. Tudo que eu comia ou bebia parecia que tinha pimenta. Então respirar era complicado. E o nariz completamente entupido. Se eu deitasse, eu não conseguia respirar. Porque com o nariz fechado, obviamente, isso implicaria que eu teria que respirar pela boca e a minha garganta não estava suportando. Então eu passei toda aquela noite, era um sábado, o último sábado de maio, eu passei aquele sábado inteirinho sentada. E eu não conseguia dormir sentada. Então eu passei a noite toda acordada, sentada, debruçada sobre um travesseiro, tentando dormir. Não conseguia dormir. Eu tive que esperar até o dia seguinte para poder ir para casa da minha mãe para ver se ela comprava um remédio para mim, porque eu também não tenho dinheiro. Trabalhando com histórias é meio complicado, mas quem sabe um dia. Então eu pedi para ela comprar um remédio para mim. Ela comprou um Nelsoro. E foi quando eu finalmente consegui respirar e poder dormir e descansar. Eu ainda fiquei mal mais uns 3 dias, 3 ou 4 dias. E depois foram começando só os sintomas normais de gripe mesmo. A versão mais leve da doença. Eu tomei todas as doses da vacina de Covid e eu acredito que foi isso que salvou minha vida. Se eu não tivesse tomado essas vacinas, eu tenho certeza que eu teria morrido. Foi um dos piores momentos. Eu acho que eu nunca tive uma doença tão grave a ponto de não conseguir sair da cama, de tanta dor que eu sentia.
nem as dores crônicas que eu sinto se comparavam às dores que eu estava sentindo naquele momento. E isso me fez refletir sobre o momento que a gente passou ali em 2020, entre 2019 e 2021, e das pessoas que faleceram por conta dessa doença. E assim, é algo que o que eu passei já é algo que eu não desejo pra ninguém. Eu fico pensando sobre como aquelas pessoas passaram os últimos momentos da vida delas. E principalmente pensando sobre as pessoas que sobreviveram também. Porque muita gente conseguiu sobreviver. E eu acho que o que eu passei, por mais que tenha sido horrível, não chega perto do que elas viveram. Bem, junho foi um mês tentando me recuperar dessas situações. Eu continuei lendo, tentando não me cobrar sobre leitura. Eu tinha uma meta de leitura, se eu não conseguisse bater aquela meta, eu tentava não me preocupar com isso. Bola pra frente, se eu não terminei esse livro nesse mês, eu termino no próximo. E é assim que tem sido esses dias. O próximo vídeo provavelmente vai ser falando sobre as minhas leituras de maio e junho. E por incrível que pareça, eu li bastante. Eu li livros menores. Eu tentei buscar livros que não fossem tão densos. E também tentei não extrapolar uma quantidade de páginas. Eu tava lendo 100 páginas por dia. Eu decidi começar a fazer o seguinte. Eu li 20 páginas. Tô a fim de ler mais? Então eu paro por aqui. Hoje eu não vou ler muito. Hoje eu vou ler 10 páginas no máximo. E é isso. Então, foi isso que eu tirei desses últimos dias. Não me cobrar tanto. Nem tudo é culpa minha e nem tudo eu preciso levar ao meu limite. Desafios são bons, exercitam a mente, mas tudo que é em excesso é destrutivo. Eu queria tirar esse momento final do vídeo para falar sobre um assunto importante. Como eu mencionei no início do vídeo, a Jessie, ela faleceu por conta de leishmaniose, que é uma doença grave, que é uma doença silenciosa no princípio, e ela age rápido. Acontece que outra das minhas cachorrinhas, a Jade, ela tá com sintomas que talvez possam ser leishmaniose também, o que me deixa bastante preocupada. Eu tenho 4 cachorros. Eu tinha 4 cachorros. 2 delas não apresentam sintomas, elas são saudáveis, elas se alimentam bem. Somente a Jessie e a Jade são mais debilitadas. Eu não sei se tem a ver com a cor do pelo, porque elas têm a pelagem escura, se é isso que atrai o mosquito que transmite essa doença. Eu não sei o que possa ter acontecido, eu não sei se a Jade já chegou com a gente com esses sintomas e a doença só tá se manifestando agora, porque a Jessie também levou um tempo para se manifestar, e eu não tenho condições de fazer os exames na Jade nesse momento, que custa por volta de R$500. A consulta geralmente custa por volta de 100 e ainda tem os remédios. Eu não tenho esse dinheiro, a minha família não tem condições de me emprestar esse dinheiro nesse momento, então eu decidi abrir uma vaquinha para quem quiser, puder, tiver condições de me ajudar. Eu vou deixar o link da vaquinha aqui na descrição para vocês que puderem, quiserem doar. Qualquer valor já me ajuda bastante.
eu preciso fazer esse tratamento nela, eu preciso levar ela no veterinário, eu preciso fazer esses exames, eu preciso iniciar esse tratamento, porque é uma doença que age rápido. E se eu não puder fazer isso urgente, eu provavelmente vou perder mais uma cachorrinha para essa doença que é horrível. Ver os últimos momentos da vida da Jessie foi desesperador. E eu não tô preparada para ver isso acontecendo de novo. Outra forma que você pode me ajudar também é me seguindo e acompanhando meu conteúdo nas redes sociais, que também vão estar aqui na descrição. Me seguindo, comentando, compartilhando os meus vídeos. Aqui no YouTube também curtindo, comentando, compartilhando e hypando o vídeo se tiver opção. Eu não sei se tá disponível pro meu canal por ser muito pequeno, mas se tiver opção, por favor, hype esse vídeo, que já vai me ajudar bastante. Se você não puder doar, só fazendo isso já é de grande ajuda, porque compartilhando os meus vídeos vai chegar em pessoas que talvez tenham condições de me ajudar. E se você conhece alguma ONG, alguém com influência que talvez possa custear pelo menos uma parte desse gasto, tenta compartilhar para essa pessoa, porque vai ser de grande ajuda. A gente precisa ajudar a salvar a Jade. Ela é assim, ela é um neném muito carinhoso, ela é muito amorosa, ela tá com a gente já tem 2 anos. Ela foi resgatada de um lar onde ela sofria maus tratos. Ela foi praticamente abandonada para a morte quando a gente resgatou ela. E eu simplesmente não vou ter forças para ver mais um cachorrinho meu sofrendo. Então, se você puder dar uma olhadinha, ver a historinha que eu deixei lá, ver os vídeos que eu postei nas minhas redes sociais. Eu postei no TikTok, eu postei no Instagram, eu também postei no Twitter. Eu vou botando algumas atualizações nela aqui no YouTube, também lá no TikTok. Então, se vocês puderem assistir, vai ser muito bom para ajudar essa causa. Como eu disse, a leishmaniose é uma doença séria, é uma doença grave, ela não tem cura, ela só tem tratamento. Então me ajudem a dar pelo menos um pouquinho de dignidade para minha neném. A Jess conseguiu viver 4 anos a mais por conta do tratamento. E eu acho que se eu começar a tratar da Jade agora, ela tem mais chances de viver mais tempo. E é isso, esse é meu apelo. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Nós nos vemos em breve no próximo vídeo. É isso, um beijo e tchau.